nacionalização de uma marca. O estudo revelou ainda que esse número subiu 26,3% de 2022 para 2023, período em que saltou de 1.717 para 2.175 operações. Mas qual será o melhor momento, para internacionalizar uma franquia? Quais são os cuidados que é preciso ter e levar em consideração nesse momento? A gente vai ter um papo agora sobre isso aqui no Money Times, conversando com o Lucien Newton, que é vice-presidente da Vertical de consultoria de ecossistema 300 Franchising. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Money Times. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer o nosso. Já adorei esse cenário recheado aí de livros e inspirações. E me conta, quais são os primeiros passos que uma empresa deve considerar ao decidir internacionalizar sua franquia? Ou até voltando um passo atrás, como avaliar que esse é um momento, de internacionalizar? Boa pergunta, porque muita gente entra no franchising, O franchising é uma estratégia de crescimento de negócios e as pessoas entram no modelo de franquia, no crescimento, na estratégia de crescer aqui no Brasil e já mirando em outros países, em uma expansão internacional. Tá na caixa de sonho de futuro, tá tudo bem. O negócio é que a gente precisa pensar no crescimento para outros países depois que a gente já tem um modelo de franquia dominado aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país continental, de dimensões continentais, muitos estados, regiões e diversas culturas. O ideal é que essa marca esteja aí já em todas as regiões, ou em quase todas as regiões, e que já tenha um domínio das diferenças culturais que a gente tem a sorte de ter aqui no Brasil. Para só depois disso pensar em um passo maior, que é entrar em outra cultura, outro idioma, outro funcionamento tributário, legal, jurídico e etc. É interessante isso que você trouxe, Lucien? É como se o Brasil, então, fosse um grande laboratório de possibilidades aí quando a gente vai expandindo as operações dentro de um país com tantas nuances, tantas diferenças regionais, Agora, quando se olha para fora, claro, é preciso fazer uma análise bem eficaz, do mercado, legislação local do país-alvo, para garantir essa entrada com grande chance de sucesso, certo? E como fazer isso? Exato. O primeiro passo é imergir no país. Tem gente que está pensando em ir para um país ou para uma região e nunca esteve lá, só viu pela televisão. Então, você imergir na cultura, entender, fazer uma pesquisa de mercado, sentir mesmo a demanda por seu produto ou serviço naquele país. Tem muita gente que pensa na internacionalização quando alguém bate na porta. E esse não é o momento, porque não que não seja, não vou condenar que isso aconteça, mas idealmente é a gente que tem que ir atrás, procurar e colocar na estratégia e no plano de expansão o crescimento internacional. Tá. Dessa forma, você tem tempo de fazer uma análise profunda do mercado e entender o match, a compatibilidade real do seu produto ou serviço com aquele país, com aquele mercado. Dica que eu dou, já antecipando aqui nesse primeiro ponto, pensando em começar um plano de expansão internacional, tente pelo mais próximo, pelo país menos relevante do ponto de vista de globo. Por quê? Não menos relevante, com menor relevância. Por quê? Porque geralmente os primeiros países que uma marca assume um processo de internacionalização é um momento de aprendizado, um momento que você vai tropicalizar, adequar o modelo, a estratégia, a estrutura, tudo aquela realidade de outro país, de outra regulamentação. E aí você tem como, você tendo um país próximo, você consegue estar indo facilmente, um deslocamento rápido. E nesse ponto, a gente está repleto de bons vizinhos, alguns até mais em alta que outros. E do outro lado, você tem países que, se o seu negócio demorar mais para amadurecer naquela realidade, você não sofre um dano tão grande, não coloca um capital tão alto
na internacionalização da sua empresa. Boa dica e, por favor, vá recheando a nossa conversa com ela sempre que te ocorrerem, tá? Agora, sim, tem vários modelos, né, para fazer essa expansão. Vou citar aqui alguns e, por favor, complete, né, com outros possíveis, mas dá para ir, né, com uma franquia, com uma joint venture, abrir uma unidade diretamente. Como que uma empresa pode avaliar e decidir qual que é o modelo de expansão mais adequado para o seu tipo de negócio, hein? Olha, primeiro, assim, falou de internacionalização, mercado brasileiro muito grande, é importante ele estar bem consolidado e dominado, sem entender as nuances do seu negócio aqui. Em seguida, coloque como um planejamento de médio e longo prazo. Dificilmente você vai para algum país e vai ter retorno imediato implantando um modelo de negócio. Você pode fazer uma exportação, etc. Isso é outra coisa. Mas implantando uma empresa, um negócio no país, médio e longo prazo. Então, não tenha pressa. Considerando isso, invista, coloque no seu plano um investimento, número, e coloque um investimento que não vá sangrar muito o seu negócio, que você tenha caixa para fazer durante alguns anos. Dito isso, aí você vai pensar na melhor estratégia que casa com a disponibilidade de capital que você tem. Porque muitas vezes, dependendo da disponibilidade, você pode ir montar uma operação própria, que é um investimento muito mais alto, né? Você faz todo um investimento financeiro, recursos humanos, estrutura, de abertura de empresa e operação naquele país. Você pode procurar uma sociedade com alguém que está no segmento, que tem alguma sinergia, para compartilhar esse investimento. E aí você já reduz um pouco mais, mas também reduz o investimento, reduz o retorno e o domínio do negócio naquele país. E a estratégia muito adotada, e obviamente eu sou suspeito, porque eu sou consultor do segmento de franquias, que eu gosto de recomendar pensar em fazer um modelo de joint venture, ou seja, uma sociedade com um master franqueado. Com você colocando uma master franquia da sua empresa naquele país, para expandir o negócio naquele país, mas não 100% na mão, como é um modelo muito tradicional, 100% na mão de um empreendedor local. Você entra com ele nessa sociedade inicial, principalmente nas primeiras incursões internacionais de uma marca, porque aí você tem a condição de entender o funcionamento da máquina de internacionalização, da máquina de colocar o seu negócio para ter sucesso em outros países. Então, os primeiros países, um modelo que eu sugiro, é uma opinião minha, não tenho dentro da minha experiência, não tem certo ou errado, tem a minha experiência nisso daí. É um caminho muito saudável você começar com master franquia, porque você diminui a necessidade de capital e você sendo sócio desse master franqueado. Legal. Quero agradecer demais, Lucien Newton, especialista em negócio e vice-presidente da vertical de consultoria do ecossistema 300 Franchising. Muito obrigada pelos ensinamentos e volte sempre ao Money Times. À disposição. Obrigado. Obrigada a você. Boa tarde.